Boa noite, igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E rever amigos tão queridos, né, como o pastor Rimac, meu médico querido, a Helena e o Robinho, a Letícia, a Geórgia, estou vendo ali minha amiga Cláudia, né, a Ercileia. Então, já me sinto em casa, e isso é muito bom, estar entre irmãos, estar entre a família do Senhor. E eu estou aqui mais uma vez para nós refletirmos um pouco sobre o nosso relacionamento com os filhos. E aí eu queria conhecer um pouquinho do nosso público de hoje à noite. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão, por favor. A grande maioria. Quem aqui tem filhos, crianças, adolescentes e jovens? Levantem a mão, por favor. Amém. Quem aqui já despachou a galera para a glória do casamento, né? Da independência, da autonomia? Levanta a mão. Pode levantar as duas, Helena. Glória a Deus, né? Um dia eu vou chegar lá. Então, não importa a idade do seu filho. Quem aqui tá para chegar, tá com um pãozinho no forno? Temos um ali, ó, a caminho, encomendado, glória a Deus. Então, eu acho que essa palavra fala com todos nós, independente da idade do nosso filho. É claro que nós observamos que algumas demandas, elas estão mais presentes, são mais fortes, quando a gente está iniciando essa caminhada de se tornar pai e mãe. Eu estou nessa caminhada, já tem 2 anos e 8 meses. Tenho aprendido muito, graças a Deus o Senhor tem ensinado. E aí nós observamos que são muitos desafios. Mas quando os filhos crescem também, casam, vão embora para estudar, ou conquistam a sua autonomia ou independência, a gente nunca deixa de ser pai, não é verdade? O que muda é a preocupação, né, pastor Rimac? Logo quando eu ganhei meu bebê, eu fiquei um pouco assim, perturbada, né? Com aquela ansiedade, com aquela aflição, né? Estou sendo até um pouco delicada para falar dessa intensidade, né? E o pastor Rimac me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: minha filha, o que muda é o nível da preocupação. A sua filha está com 1 dia de vida. O meu já está com, o quê? Mais de 20 anos. Eu me preocupo do mesmo jeito. Se fala que pegou um carro, foi fazer uma viagem, foi fazer uma coisa, a gente nunca então deixa de ser pai, deixa de ser mãe e deixa de se preocupar com a criação, com o desenvolvimento dos nossos filhos, seja a fase que eles estiverem. Hoje, a Geórgia sugeriu um tema que é um tema muito desafiador. Ela titulou, e eu gostei da sugestão dela, e é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Filhos órfãos de pais vivos. Então, nós vamos refletir um pouco sobre essa relação. E é interessante que, se a gente for pensar em orfandade, num contexto em que os filhos possuem pais vivos, pode nos parecer, a princípio, um equívoco ou um assunto inoportuno. Será que é tão inoportuno falar dessa expressão que pode soar no primeiro momento como forte ou pesada demais? Olha só, filhos órfãos de pais ainda vivos. Porque de cara esse título, ele denuncia algum problema social, no mínimo, que muitas famílias têm enfrentado na atualidade. E mostra também uma grande tristeza, que deve ser para um filho ter um pai, mas não sentir esse pai ou essa mãe. O fato é que hoje eu quero chamar a sua atenção para a forma como você tem construído a sua paternidade ou a sua maternidade, e os efeitos que essa relação tem na vida do seu filho. Nos tempos de hoje, a condição ser família tem sido um grande desafio social e espiritual, principalmente. As nossas famílias, elas vivem um tempo difícil,
E elas têm sido bombardeadas com várias lutas, com vários problemas. E esses problemas, infelizmente, eles têm chegado às nossas igrejas. Nós estamos convivendo com problemas de droga, delinquência, violência, internet, mídia, consumismo, divórcio, conflito entre as gerações, a ideologia de gênero, o celular, o smartphone. Hoje, a cada 5 adolescentes que eu recebo no consultório, 4 têm uma única queixa: eu não aguento mais o celular e o tanto que esse menino usa o celular, né? Então, a gente percebe que estamos num contexto de muitos problemas e de muitos desafios. E aí a gente acaba vivenciando sentimentos de confusão, de angústia, porque não entendemos muitas coisas e diante de outras coisas, nós, Pai, e às vezes a igreja do Senhor, ela não sabe como se posicionar e como agir diante desses desafios. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que dizer a respeito dos filhos de nossa sociedade? O que dizer sobre filhos como esses jovens, que eu vou mostrar aí para vocês agora? Tá vendo esses 4 jovens aí? Não sei se você lembra deles, mas na década de 1990, mais especificamente no finalzinho, esses jovens marcaram muito a nossa sociedade. E, infelizmente, de uma forma muito negativa. Esses jovens, eles são os responsáveis por atear fogo num ser humano que dormia numa parada de ônibus na cidade de Brasília. Né, os que jogaram fogo naquele índio, né? E a justificativa apontada na ocasião é que eles acharam que fosse um mendigo, né? Ou seja, se fosse um mendigo, então poderia, né, cometer tal atrocidade. E o mais interessante, eu lembro que eu era adolescente quando eu vi essa história, e ao relembrar dessa tragédia, né, a maioria desses jovens, a maioria não, todos eles não passaram por privações socioeconômicas. Um é filho de juiz, o outro é filho de um ex-ministro do STF, todos de origem econômica favorável, que sugeria, no mínimo, um bom nível de educação e de acesso a coisas que hoje consideramos importante na formação de nossos filhos. O que dizer da linda moça que está aqui nesse cantinho? Essa aí eu acho que vocês já conseguiram identificar quem que é ela, né? Ela também marcou a nossa sociedade, e marcou de forma negativa. Eu estou falando da Susana Richthofen, né, responsável pela morte dos seus pais, juntamente com o seu namorado. Um crime que chocou a nossa nação. E até hoje, isso é notícia nas grandes mídias da nossa sociedade. E se você observou, tem um outro rapaz ali, ó, no cantinho dessas imagens. Alguém conhece esse jovem? Alguém saberia me dizer quem que é ele? Eu vou te contar quem que é ele. Esse jovem, ele se chama Clodoaldo Francisco da Silva. Alguém conhece esse nome? Já ouviu esse nome? Muitos aqui já identificaram, é isso mesmo. Ele é um grande jovem, atleta, recordista da natação e conquistou várias medalhas de ouro em grandes competições. Ele é considerado o tubarão paraolímpico. Afinal, ele foi vítima de paralisia cerebral e, na época dos Jogos Pan-Americanos, ele foi um grande destaque. Hoje, se eu não me engano, ele já aposentou a sua carreira esportiva. Esse jovem, ele é um jovem que ele não teve acesso a muitos recursos considerados como ideais para o processo de formação de um filho.
Ele mora na periferia de Natal e quando ele estava atuando, ele acordava todos os dias às 4h30 da madrugada, pois ele tinha necessidade de tomar 2 ônibus para chegar até o seu local de treinamento, né? E um dia, ao ser entrevistado por uma mídia, a UOL, ele deu a seguinte declaração: venho de uma família de muita humildade. Se faltaram coisas materiais, nunca faltou o amor e a dedicação da minha mãe. Olha que bonito, né? Histórias diferentes, recursos diferentes, formações diferentes, e de jovens, de filhos que marcaram a nossa sociedade de maneira diferente. O que eu estou querendo destacar isso? Eu estou querendo fazer um paralelo que quem tem recurso não cria bem, e quem não tem recurso cria bem? Não, longe de mim estabelecer essa relação. Mas a cultura que impera hoje no nosso meio é que quanto mais eu tiver em termos financeiros para investir na minha vida do meu filho, melhor será essa minha tarefa de pai e de mãe. E aí, meus amados, é que esse tema de falar de filhos vivos, filhos órfãos de pais vivos, que se torna tão interessante para nós nos dias de hoje, né? E aí eu pergunto para você mais uma vez, o que podemos ainda dizer sobre esses filhos? Ou melhor, o que poderíamos dizer a respeito dos seus pais, né? Estamos muito preocupados em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, e sem dúvida isso é muito importante. Contudo, eu queria te colocar uma questão interessante essa noite. Quando deixaremos filhos melhores para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para a nossa igreja? Olha essa imagem aí que interessante. Olha lá. Em 1969, olha o local que está a professora, os pais, o filho / aluno, né? E os pais junto à professora questionam, que notas são essas, né? E depois, nos dias atuais, em 2009, o papel inverte, né? A professora, ela vira vilã. Ou a vítima, né? E olha só a posição do filho. E os pais questionando, que notas são essas, né? Isso é uma imagem, ela ilustra um dos contextos que eu quero chamar a sua atenção para essa noite. Que é a responsabilidade que você tem sobre a formação do seu filho em todos os sentidos. Formação moral, formação espiritual, principalmente. A família é um projeto de Deus, ela foi criada como a mais fundamental das relações humanas. E se ela é um projeto de Deus, a gente não pode esquecer que ela é um alvo constante do inimigo de nossas almas. Ela é um alvo de Satanás. O diabo, para enfraquecer a igreja de Cristo, ele vai destruir as famílias, né? É aí que está a grande sacada dele, a grande percepção. Porque tem coisa mais triste para a igreja do que viver um problema em suas famílias. Uma adolescente que tem uma gravidez antes da hora, um filho que se envolve com drogas, um filho que tem muitas dificuldades na escola, um filho que tem dificuldades sociais de relacionamento, né? Os pais que não dão conta de conduzir aquele filho à autoridade dos pais e à autoridade do Senhor. Isso tudo é motivo de muita tristeza e às vezes motivo de escândalo para a vida da igreja também. No ano de 2002, no ano de 2000, a revista Veja, que é uma literatura muito lida, né, por nós,
ela estava entrevistando um sociólogo chamado Glaucio Ari de Lon Soares. E na ocasião, eles estavam conversando sobre a violência no Brasil. E esse sociólogo, ao ser questionado sobre a violência, olha só a afirmação que ele deu na sua entrevista. Ele diz o seguinte: a pobreza não é o grande responsável por este quadro caótico e vergonhoso. A desestruturação familiar tem contribuído muito para este caos. A família deixou de ser há muito tempo o ambiente gerador de valores, formador de estruturas emocionais, psíquicas, afetivas, saudáveis e equilibradas. Olha só. E aí o que a gente observa é que muita gente vai pensar esse tema da família. Psicólogo fala sobre família, sociólogo fala sobre família, teólogo fala sobre família. Tudo com teólogo está preocupado em discutir temas relacionados à família. Porque a sociedade, seja ela em qualquer estrutura, em qualquer dimensão, já percebeu o quanto a família é poderosa para criar relações saudáveis, pessoas saudáveis, que darão conta de fazer esse projeto que nós chamamos de sociedade continuar acontecendo num aspecto moral, né, esperado. Hoje nós vivemos sérios problemas morais, né, a nossa política, a nossa economia, e aí a gente se pergunta, onde nós estamos errando? Onde nós estamos nos perdendo? É uma angústia muito grande, não sei se para você, mas pelo menos para mim. Quando eu olho para minha filha tão pequena, de 2 anos, eu fico pensando, meu Deus, meu pai, o que vai ser dessa pessoa? Né? Olha a responsabilidade que o Senhor nos confiou. E eu te pergunto mais uma vez, que tipo de filho você tem formado para a nossa sociedade? Tem um texto muito interessante que eu gostaria de ler com você, e se você puder, me acompanhe aí. Ele foi publicado na cidade de São Paulo, e tem uma autoria anônima. E ele fala o seguinte: no nosso tempo, olha que interessante. Nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, das lentes de contato, da pílula anticoncepcional. Nós nascemos antes do radar, dos cartões de crédito, do raio laser, das canetas esferográficas, antes das máquinas de lavar pratos, secadoras de roupas, cobertores elétricos, ar-condicionado, das escadas rolantes, antes do homem andar na lua. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. Gente estranha, não? Nós nascemos antes dos direitos dos gays, da mulher que trabalha fora de casa, da produção independente de filhos, da terapia de grupo, dos spas, dos flats e dos carros movidos a álcool. Nós nunca ouvimos falar em videocassete, CD, videogame, computadores, telefones celulares, danoninho e rapazes de brinco. Nos nossos dias, fumava-se cigarro. Erva era usado para fazer chá. Coca era um refrigerante e pó era sujeira. Embalo era como se fazia uma criança dormir. Lambada era chicotada, fio dental servia para higiene bucal e malhar era coisa de ferreiro. Nós contentávamos com o que tínhamos. Nós fomos a última geração tão boba e ingênua a ponto de se pensar que se precisava de um marido para ter um bebê. Não há de se espantar que sejamos tão confusos e haja tamanha lacuna entre as gerações. Mas nós vivíamos, sim, nós vivíamos e continuaremos a viver, apesar das próximas invenções. Temos dentro de nós uma força intensa, que não é invenção dos homens e nem privilégio dos tempos. Deus. Esse texto, eu considero ele como uma ilustração muito interessante, né? Porque ele chama a nossa atenção para o quanto as coisas têm se modificado e evoluído. E o mais interessante no texto, que ele já está completamente
desatualizado, não é verdade? Quem aqui tem videocassete em casa? Levanta a mão. Glória a Deus, tem uma irmã lá no fundo que tem, né? Ou seja, se você chegar hoje numa classe de adolescente e falar que antes nós víamos um vídeo através do videocassete, eles vão rir da nossa cara, né? Eles não vão saber do que se trata. Eu não sei se eu perguntei isso da outra vez que eu estava aqui, mas eu vou me arriscar a perguntar de novo. Levanta a mão aí para mim, quem tinha telefone na sua casa quando era adolescente? Você adulto. Né? Quem tinha televisão? Muitos tinham. Esse povo aqui está muito jovem, pastor. Essa dinâmica não vai dar certo, não. Vocês estão muito jovens, o grupo aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Tem muitas coisas que essa meninada de hoje tem e que você não tinha. Quanto tempo você demorou para comprar o seu iPhone? Hoje em dia, você vai nessas escolas aí, você vai na periferia, o sujeito tem um negócio daquele na mão. Não é verdade? Quanto tempo você andou com um tijolão pendurado na sua cintura? Quanto tempo você demorou para comprar um telefone sem fio para sua casa? Para trocar a sua televisão? Não sei se é a realidade de muitos, mas igual os meus pais, né? E os pais dos meus pais principalmente, vêm de uma geração que se dava muito valor ao que se conquistava. E hoje, às vezes, a gente critica a cultura americana, né? Que é a cultura do descarte fácil, do consumismo. E a gente não está se dando conta que nós estamos assumindo essas características. Estragou, compra outro, a gente não conserta mais nada. Né? A gente é a geração que tem que acompanhar esse avanço tecnológico que está uma loucura, e o menino perturbando a gente, e nós nos permitindo sermos perturbados e fazendo concessões que nós não tivemos nada disso na adolescência. Essa pergunta vai dar certo. Quantos aqui tiveram celular na sua adolescência? Levanta a mão. Aleluia, Senhor. Ninguém teve celular, né? Na infância, então, você mal tinha um brinquedo para você brincar, não é? Televisão, né? A gente é a geração aí da Caverna do Dragão, da She-Ra, do He-Man, né? E hoje, você liga no YouTube, você acha de tudo quanto há. Você acha no secular, você vai para o cristão, né? Você acha o cristãozinho, o missionáriozinho, o mundo do cristão 1, o mundo do cristão 2, e é uma variedade de recurso tecnológico, de mídia, tudo aquilo ali à nossa disposição. Mas aí, eu não quero que você entenda que nós temos que parar no tempo, que a gente não pode fazer uso dessa tecnologia. Por quê? A mudança ou a evolução do tempo, ela tem que ser encarada como um fator inerente às gerações. Até porque o avanço tecnológico, ele sempre tem que ser visto como algo bom, porque ele tem trazido muitos benefícios e facilidades para a vida em todas as dimensões, para o trabalho, para a igreja, para a família e muitos outros aspectos. Quem aqui, quando casou, tinha máquina de lavar roupa? Quem não tinha? Tem alguém aqui que não tinha? Ah lá, ó, Georgia, Helena, os irmãozinhos aqui. Hoje, se não tiver máquina de lavar, é perigoso da moça nem casar. E aqui para nós, eu acho que eu não casaria, não. Gente, eu não sei o que é viver num mundo que você tem que lavar e torcer roupa na mão. E o pior, o que é viver num mundo onde você lava as fraldas de seu filho. Quem aqui é da época que não usou a fralda descartável? Levanta a mão. Gente, vamos bater palma para essas mulheres, que elas merecem, elas são umas vitoriosas. Elas são umas vitoriosas, gente. Hoje a gente tem ainda a facilidade do descartável.
né? Então, essa mudança, esses avanços, isso tudo, a gente pensa que isso não tem efeito na vida, na dinâmica familiar, e acaba tendo sim. E alguns desses efeitos são muito bons, são muito positivos, né? Tem hora que eu acho que é até bênção de Deus na nossa vida, né? Mas aí, qual que é o perigo disso tudo? É quando essas mudanças, elas modificam os valores morais e princípios cristãos descritos na Bíblia. Tá? Que é o que acontece com o avanço tecnológico da internet e dos aparelhos que permite o acesso a isso. Valores bíblicos, eles são imutáveis. Os costumes, eles podem se modificar, mas os valores jamais devem ser modificados. E é aí que o tema proposto para a noite de hoje se torna muito oportuno, pois, infelizmente, nós estamos vivendo uma inversão dos valores familiares. E neste contexto, nós precisamos refletir sobre a forma que estamos relacionando com os nossos filhos, principalmente sobre o valor da sua presença na vida dos seus filhos. E eu queria que você se autoavaliasse aí nesse momento. Primeira pergunta: quem cria o seu filho? É você? Você pode me olhar e falar assim: nossa, Tatiana, que pergunta óbvia. Não, não é óbvia, não. Porque às vezes nós estamos deixando, tem um argentino que escreveu um livro com esse tema, que chama Sociedade dos Filhos Órfãos de Pais Vivos. Ele é argentino e eu acho que ele é de orientação religiosa adventista. É um livro muito bom que vai problematizar muito essas questões, né? E uma das questões que o autor coloca é justamente essa. Os nossos filhos estão sendo criados pelas escolas, pelas creches, pelas babás, pelas empregadas, pelas avós, né? E às vezes a última pessoa que vai assumir a criação do filho é o seu pai e sua mãe. A quem nós estamos delegando a criação dos nossos filhos? Os nossos filhos, eles têm sido dotados de amor ou apenas de recursos materiais? Você é um pai que só faz para trabalhar, é uma mãe que só faz para trabalhar, seja em casa, seja fora. Mas cadê a presença que ensina, que acompanha, que orienta, que senta, que conversa, que acompanha esse desenvolvimento? Pais que falham na atenção ou presença que deveriam dar aos seus filhos, eles criam indivíduos sem referência. E aí eu te pergunto, que tipo de referência você tem sido para o seu pai? Porque a forma como você aprende a ser pai e mãe, uma das fontes de aprendizagem é o seu pai e a sua mãe. Meu sogro fala: o cavaco não voa longe do pau, não. E não tem como voar mesmo, não. A não ser que haja um esforço pessoal, uma busca muito intensa e muito custosa para isso. Às vezes, quando a gente está criando, né, a gente até fala, porque o meu pai e minha mãe faziam assim, né? E que bom! E será que você vai ser essa referência para o seu filho, quando ele estiver criando o seu filho? A gente precisa pensar sobre isso. E dependendo da nossa resposta, a gente precisa modificar a nossa vida, de forma que a gente encontre uma satisfação maior nesse processo aí que é tão glorioso, mas que é tão penoso também, de criar filhos. Eu queria que você observasse comigo um exemplo bíblico, que tem muito a ver com essa questão da orfandagem dos filhos que têm pais vivos, que é o exemplo de Davi. Davi foi o cara na Bíblia, gente. Foi o cara, né? E ele foi o quê? O homem segundo o coração de Deus. Foi o primeiro rei escolhido por Deus para governar Israel, né? Foi o homem a quem Deus, o primeiro foi Saul, né? Mas o primeiro que Deus escolheu foi Davi. Foi um homem que tinha uma intimidade
sobrenatural com o Senhor. Davi, ele nos inspira até hoje a louvar e adorar o Senhor, e nos ensina muito sobre adoração e louvor. Mas será que Davi, o que ele nos ensina como pai? Será que ele é um exemplo de pai a ser seguido? Não sei o que você respondeu aí no seu coração, mas eu queria te adiantar que Davi, ele foi um pai muito negligente, um pai que errou demais. Contudo, eu penso, quando a gente vai ler os relatos bíblicos, que a intenção de Davi não era de errar, ele tinha uma intenção boa. A prova disso foi o nome que ele escolheu para cada um de seus filhos. Como, por exemplo, Salomão significa pacífico, Absalão, o pai da paz, Adonias, aquele que pertence ao Senhor. E antigamente, nós sabemos que os nomes, eles eram escolhidos meio que com um propósito, como uma missão. A pessoa que ia ter aquele nome, a vida dela ia representar muito do significado do seu nome. Agora, por mais que Davi tivesse boas intenções, infelizmente, ele não foi capaz de transformá-las em investimento de vida na existência dos seus filhos. Ele teve várias mulheres e concubinas, transgredindo dessa maneira um grande princípio bíblico dado por Deus em Deuteronômio 17:17, que quando o Senhor está orientando Moisés lá, ele fala que o rei não deveria multiplicar para si mulheres, ou seja, uma só estava bom, para não ter confusão, E Davi, ele quebra esse princípio. Conclusão, ele teve mais de 20 filhos. Quem aqui tem mais de 3 filhos, levanta a mão. Só um casal? 2 casais? Pois é. Os nossos avós, eles tiveram o quê? 10 filhos, ou talvez os nossos bisavós, 10 filhos. Depois os nossos avós tiveram 6, 5. Os nossos pais tiveram 3. E hoje a gente tem um e está quase morrendo, né, pastor? Amém, igreja? Então, assim, a gente não tem muito filho. Antigamente se tinha muito filho. E o mais interessante, que as famílias anteriores, elas davam conta do recado. A minha avó mesmo, ela criou 9 filhos. A minha outra avó criou 6 filhos. E criava com uma dificuldade material mesmo, de falta das coisas. Mas conseguia passar amor, educação cristã, valores espirituais. Davi, ele foi um pai super ausente. E talvez devido às suas ocupações enquanto rei. Em sua família, ele vivenciou as mais desagradáveis experiências que um pai poderia experimentar. O incesto, Amon estuprou a própria irmã, o homicídio, porque ele não fez nada, e o outro filho achou no direito de fazer alguma coisa, e foi lá, matou o próprio irmão, e experimentou a traição, porque Adonias tentou roubar o seu trono. E o mais interessante é observar que Davi não falhou só na presença, mas falhou na educação, na aplicação de limites e amor para com seus filhos. E depois, meus amados, a Bíblia fala que Davi chorou. E quando ele chorou já era muito tarde, porque não havia tempo para fazer mais nada pelos seus filhos. O homem que derrotou gigantes, que venceu exércitos, que teve um reinado maravilhoso, foi um fracasso como pai de família. Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E não há dúvidas nenhuma quanto ao seu temor e amor para com o Senhor. Entretanto, teria Davi ensinado seus filhos a amar a Deus como ele amava?
Às vezes nós estamos sendo como Davi. Nós estamos preocupados tanto com a nossa carreira, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com a nossa casa, e esquecemos do que mais importa, que é a educação, o amor, o cuidado para com os nossos filhos. E aí eu te pergunto mais algumas coisas. Você tem ensinado o seu filho a amar ao Senhor? Cada família, ela carrega consigo uma mensagem, ela traz uma mensagem. Tem família que é o trabalho. Você olha para aquela família e vê que ela respira trabalho. Outra família já é o casamento. Ainda mais quando tem muita moça, aquela preocupação, aquela ansiedade para casar e casar bem as moças, né? Outra família vão ter valores diferentes, né? Que é a igreja, igual a família do meu marido respira a igreja, o trabalho da igreja é uma loucura, né? E a mensagem que a sua família traz, qual que é? O amor é um valor claro, estabelecido dentro da sua casa? O amor e o temor ao Senhor? Eu acho que eu já perguntei isso da outra vez e vou perguntar de novo. O culto doméstico é uma realidade no seu lar? Você senta para ler a Bíblia com os seus filhos? Para orar com os seus filhos? Você senta para escutar os seus filhos, como que foi o dia dele? Os probleminhas dele, que às vezes é chato, é desinteressante. É louco fazer isso, porque a gente está no mundo de tanta correria, vai ter tempo para nhenhenhen de menino, de adolescente, né? Você, pai, tem orientado o seu filho a ler a Bíblia? Antigamente você escutava coisas assim: ó, fulano, você ganhou isso? Ganhei. Por que você ganhou? Ah, porque eu li a Bíblia toda e meu pai me deu essa recompensa. Hoje, o menino não traz nem a Bíblia mais para a igreja. Teve uma época que eu trabalhei com adolescentes lá na igreja e eles estavam me dando migué direitinho, né? Eles não carregavam a Bíblia, mas disse que a Bíblia estava no celular, né? Aí abria o celular na Bíblia, mas não estava abrindo a Bíblia coisa nenhuma. Estava abrindo, era o WhatsApp, o Facebook e outra coisa. É muito difícil, né? Se na nossa época já era difícil ensinar um adolescente a andar com um livro, imagina nos dias de hoje. Mas e aí, e o valor, como é que fica? O valor é imutável, né? Revista da EBD, quero falar aqui para os que têm criança, adolescente. Aqui dá revista de EBD, pastor? Tem esse material? Tem literatura? Folhas, né? Você tem cuidado com isso, pai, com esse material? Você incentiva a leitura? Ou aquilo fica jogado dentro do carro? Aquilo vira lixo depois? E às vezes a igreja faz até um investimento nesse material, né? Você, pai, tem sido um exemplo para a vida do seu filho nesse sentido, que você quer que o menino venha para a EBD, mas você não acorda para vir para a EBD. Uma EBD infantil, ela só vai ter sucesso se a EBD de adultos for bem sucedida. Porque quem vai trazer o menino para a programação da igreja? O adolescente. É você, pai e mãe, né? Então, meus amados, qual tem sido a prioridade da sua família? Igreja, televisão, lazer, estudo, a palavra de Deus, o amor do Senhor? Nós desempenhamos um papel muito importante na formação dos nossos filhos e, consequente, na formação e no futuro da nossa sociedade. Precisamos de superar alguns desafios nessa tarefa que o Senhor nos confiou. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Quando a gente ganha uma herança, o que a gente faz? A gente administra bem essa herança, a gente cuida bem dessa herança, a gente cuida com amor e às vezes até multiplica essa herança. Então eu queria já caminhar para o final e compartilhar com vocês algumas dicas que valem ouro, que pode ajudar muito a você a não ser um pai morto e vivo. Primeiro, escolha ser pai e mãe e agir de acordo com essa escolha. Tornar-se pai e mãe é muito fácil. Agora,
E é completamente diferente de escolher ser pai e mãe dos fulaninhos que Deus tem colocado na sua vida. Então, tornar-se pai e mãe, qualquer um torna. É uma questão, inclusive, biológica. Qualquer um não. A maioria torna quando assim o quer, ou às vezes nem quando quer. Né? É uma questão biológica, reprodutiva. Agora, escolher ser pai e mãe e as responsabilidades sociais, morais e espirituais que isso implica, que é um desafio que precisa ser encarado com mais seriedade e com mais amor por todos nós. Volto a falar com vocês sobre o paradigma do tempo e da qualidade. Isso é a maior mentira que a psicologia inventou. E, infelizmente, foi a psicologia que inventou isso. Não precisa de quantidade, o que precisa é de qualidade. Isso é mentira. E, graças a Deus, a psicologia como ciência, que tem se dedicado ao estudo da infância, da adolescência, tem mudado essa visão. Por quê? Como é que você dá qualidade se você não tiver quantidade? Então, qualidade e quantidade é um casamento, anda junto. Separou, deu errado. Por outro lado, eu queria que você pensasse também na quantidade versus qualidade. Por quê? Eu acho que em muitas casas isso já foi superado. Eles já entenderam, ok, eu tenho que dar qualidade e quantidade. Ok na minha quantidade. Mas está em casa com o filho e está no WhatsApp, está no Netflix, está na televisão. É a mesma coisa de nada. Você está com quantidade e não está com qualidade. Então, é como eu falei, é um casamento, tem que andar junto. A atenção que você dispensa ao seu filho, ela tem que ter quantidade e qualidade. É fácil? Não, não é fácil não. Mas e aí, você não escolheu ser pai e mãe? Alguém te obrigou? Alguém botou um revólver na sua cabeça? Vai ser pai, vai ser mãe. Né? E às vezes a sensação que eu tenho, lá do consultório, eu já tenho 10 anos que eu estou navegando aí, nesses mares, é que as pessoas acham que estão brincando de casinha. E estão completamente fora da casinha. E eu tenho que chamar para dentro da casinha. Para repensar esse papel de pai e mãe e a importância que eles têm na vida do seu filho. E aí eu queria que você lembrasse que a infância do seu filho, ela vai passar pela sua vida só uma vez. Ela não vai repetir, ela não vai voltar. A adolescência também, a juventude também. O casamento do seu filho vai passar por você, né? A gente espera que só uma vez. E às vezes a gente vê pais completamente ausentes nesse contexto, que não se envolve nem com as crianças, nem com os jovens, nem com os filhos adultos. Você precisa estar presente, porque igual como eu falei, filho é filho, e sempre vai precisar de pai e mãe. Eu tenho 36 anos, e eu não seria o que eu sou, se não fosse os pais que eu tenho. E recentemente eu passei por um problema muito estressante, que foi o término do doutorado, muito estresse, muita luta, e ai de mim se não fosse o aconchego, o conforto, o consolo, as palavras de calma, de sabedoria dos meus pais. O ajudar na luta, o chegar, o ligar, perguntar se está bem. Então, meus amados, isso tudo é importante, não importa a idade que o seu filho tem. Buscar equilíbrio entre as relações de amizade e autoridade. Que às vezes a gente acha bonito assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. E acha que está falando uma vantagem. Você pode ter amizade com o seu filho. Mas lembra que a última coisa que você tem que ser do seu filho é amigo. Você tem que ser pai e mãe dele. Por quê? O que é o amigo na nossa vida? O amigo é aquele que bate aqui, vamos lá, vamos fazer acontecer e tal. Você conta segredinho.
O amigo não te repreende, o amigo não te corrige. É claro, quando você tem uma amizade mais elaborada, mais desenvolvida, na adultez, na juventude, o amigo, se ele for um bom amigo, ele até faz esse papel. Mas na infância e na adolescência, a gente tem que tomar cuidado com a confusão aí desses papéis. Não suprir a ausência com presentes e permissividade. Isso é um dos principais erros que os filhos órfãos de pais vivos são submetidos. A gente tenta compensar as coisas. Um dia desse eu estava ouvindo a Helena Tanuri, em uma das suas mensagens, e ela falou uma coisa muito interessante, que eu até fiquei de olho arregalado. Que ela falou que hoje a geração de filhos que estão nascendo é a geração que nasce dentro do avião, que faz um enxoval nos Estados Unidos. É a geração que está na Disney com 3 anos de idade, com 5 anos de idade. É a geração das festas milionárias de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos. Tem vezes que sai cada festa infantil, essas revistas aí da Sociedade Valadarense, que eu fico de bobeira. Né? Pelo menos a de 1º ano a gente dá um desconto, né? Agora festa de 5, festa de 6, festa de 10, as festas milionárias de 15 anos. A gente precisa repensar algumas coisas aí. Qual que é a função disso? Será que é só celebrar? Ou é ensinar outras coisas? Como, por exemplo, a presença que eu não dou para você, eu te compro ela com esses presentes. Né? Isso é um erro que a gente precisa tomar muito cuidado e ter muita atenção. Não confundir autoridade com autoritarismo, são coisas diferentes. Pai e mãe é autoridade moral e espiritual sobre a vida dos filhos, tá? Obedecer é preciso, uma coisa que os filhos têm muita dificuldade de entender e aceitar, mas que você precisa ajudar ele nesse processo. E lembrando que diante de um impasse, a última palavra é de quem? Dos pais. É você que dá a palavra final, é você que resolve o impasse. A Bíblia diz o seguinte, em Salmo 127:1, o que diz lá? Alguém sabe? É um versículo muito conhecido que fala assim: se o Senhor não edificar o quê? A casa, em vão trabalham os que edificam. Então, meu amado, se Deus não for referência na sua casa, não for valor na sua casa, não adianta Disney, festa milionária de 1 ano, de 2, de 3, de 15, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, escola cara, inglês caro, balé caro, natação e tantas outras coisas que nós investimos na vida dos nossos filhos. Nada disso terá valor na formação moral e espiritual do seu filho. Ele pode se tornar uma pessoa muito habilidosa, muito preparada para o mercado de trabalho. Mas será que estará preparado para a vida e as adversidades que a vida nos apresentam? Um dos problemas da geração de hoje é que ela não está sendo educada, criada para lidar com a frustração. É a geração que não ouve não. Porque nós pais estamos tendo dificuldades de falar não para os nossos filhos. Nós estamos ficando constrangidos em dizer não. E isso precisa ser consertado, porque a criança ela precisa se frustrar. Ela precisa ouvir o não para criar resistência à adversidade. E eu queria concluir com uma história bíblica que fala muito ao meu coração, dando a você a última dica dessa noite. É uma história que está lá em Lucas 10, nos versículos 38 a 42. Eu vou ler e diz o seguinte: e aconteceu que indo eles ao caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa.
E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a última dica que eu quero compartilhar com você essa noite é cuidado sobre o espírito de Marta, que está sobre a sua paternidade e a sua maternidade. Isso eu brinco lá na igreja. Eu mesmo acho que eu tenho um espírito de Marta, muito, que o Senhor tem que trabalhar aqui na minha vida. O que é o espírito de Marta? É o espírito da inquietação, é o espírito do ativismo, é o espírito de muito trabalho, né? É o espírito de que eu vou trabalhar porque no final do ano eu quero levar essa meninada para a Disney, que eu quero levar para a praia, que eu quero dar isso, que eu quero comprar isso, que eu quero morar no lugar tal. Cuidado com a ânsia de querer dar para o seu filho tudo que você não teve. Isso não funciona. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui são pessoas muito bem-sucedidas. E eu tenho certeza que a sua infância talvez não foi uma infância tão abastarda. Talvez não tenha sido uma infância de dificuldades, como alguns vão relatar. Mas também não tenha sido tão abastarda como é a do seu filho, né? Então, cuidado com esse desejo do coração. Eu vou dar o melhor para o meu filho. Não há nada errado nisso, a gente tem que trabalhar para dar o melhor. O problema é quando isso ocupa o lugar daquilo que mais importa, que é a presença do Senhor da nossa vida. Hoje, não podemos permitir que essas coisas venha ocupar o lugar daquilo que realmente importa na vida de um filho. E o que importa na vida de um filho? É a sua presença, é o seu amor, é a referência que você tem se tornado para ele. É isso que importa, porque o dia que ele tiver com uma dúvida, ou o dia que ele fizer uma coisa errada, é para você que ele tem que correr. É para você que ele tem que se sentir, é em você que ele tem que se sentir amparado, abrigado, corrigido, advertido. Filhos órfãos de pais vivos é uma condição que só acontece devido à escolha dos próprios pais. Rejeite isso em nome de Jesus na sua vida. Faça acontecer. Tinha uma propaganda muito antiga que falava assim, da Gelol, né? Não basta ser pai, tem que o quê? Participar, né? Isso é muito antigo e muito bonitinho e fofinho, porque diz essa verdade. Tem que participar. Aprenda com os erros de Davi. Ele nos ensina muitas coisas. Nenhum sucesso profissional, meus amados, compensará o fracasso espiritual e moral de um filho ou de uma família. Não adianta conquistarmos o mundo e perdermos a nossa casa diante do Senhor. Nossos filhos, eles não devem ser gerados só biologicamente. Esse foi o primeiro passo. Eles devem continuar sendo gerados em amor, em oração. Tenha uma atitude, um espírito de Maria, irmã de Marta. Aprenda a escolher a melhor parte. Por quê? Quando o pai e a mãe escolhem ser pai, ser mãe, eles escolhem a melhor parte. E essa melhor parte jamais será retirada da vida de um filho. Portanto, escolha estar presente na vida do seu filho. Certa vez eu li um texto que dizia o seguinte: a diretora de uma escola, numa reunião de pais, ela foi falar da importância da presença dos pais na vida dos filhos.
e estava cobrando disso, daqueles pais, e um pai levantou e falou o seguinte: diretora, quando eu levanto para trabalhar, o meu filho está dormindo, ele não acordou. Quando eu chego do trabalho, ele já está dormindo, porque eu chego muito tarde, né? E isso me deixa muito preocupado, muito angustiado. Mas só que eu faço o seguinte: todos os dias, eu vou até o quarto do meu filho, dou um beijo no rosto dele e dou um nó na ponta do lençol dele, né? E é a maneira que eu tenho encontrado para se fazer presente na vida do meu filho. Eu queria fazer mais, mas eu não consigo. E a diretora ficou maravilhada com aquela história, quando ela associou o pai ao aluno e percebeu que o aluno era um dos melhores em desempenho acadêmico na sala. Conclusão: estar presente com qualidade e encontrar as maneiras na nossa rotina, no nosso dia a dia, de dar os nós nos lençóis dos nossos filhos, tá? E eu pergunto para você: já deu o nó no lençol do seu filho hoje? Já beijou o seu filho? Já abraçou? Mesmo que ele não goste, que ele acha chato, não deixe de fazer isso. Ser pai e ser mãe é uma condição, é um ministério que o Senhor confiou para você. Não abra mão desse ministério. Escolha a melhor parte. A melhor parte é amar o Senhor e ensinar o seu filho a amar e a temer o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pela sua palavra e pedir que Ele aplique isso ao nosso coração. Deus, muito obrigado porque o Senhor falou com a sua igreja essa noite, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra na nossa alma, Deus. E é nessa certeza que confiamos que o Senhor há de continuar ministrando sobre esses desafios no nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a fazer como Maria, a escolher a melhor parte, que é estar aos seus pés, diante com as nossas famílias, servindo, buscando, amando e adorando ao Senhor. Deus, nos ajuda no dia da adversidade. Contempla, ó Deus, o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho representado aqui nessa noite. Visita com a tua mão poderosa e vai aonde somente o Senhor consegue atingir. Nós não sabemos das lutas, nós não sabemos da vitória, mas o Senhor conhece aqui cada um pelo nome. Aliás, o nome de cada um aqui, ó Deus, está escrito na palma da sua mão, como nos diz Isaías. Ó Deus, que amor maravilhoso, que amor glorioso, é esse amor que o Senhor tem para conosco. E o Senhor tem sido um Pai excelente, um Pai que tem nos amparado, que tem nos guiado, que tem nos conduzido. Nos ensina, ó Deus, a sermos pais de excelência também, para que juntos possamos impactar a nossa sociedade, essa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o futuro, ó Deus, seja bem estabelecido, para que nessa igreja se levante dia após dia homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que não venham se conformar com o pecado, mas que venham ser transformados pelo poder e a renovação que há no Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que essa condição, ó filhos órfãos de pais vivos, seja derrubada em terra no nome de Jesus. E que os filhos dessa igreja sejam filhos que tenham pais comprometidos com o Senhor na sua maternidade e na sua paternidade. Nos ensine, Senhor, porque precisamos aprender com o Senhor. Nos ensine a amar, nos ensine a dar limite, nos ensine a ouvir, a dizer não para os nossos filhos, no nome de Jesus.
Nos ensine, ó Pai, e nos dê uma paternidade, uma maternidade satisfatória, em que possamos ver os frutos, que possamos ver as vitórias do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. Muito obrigado, ó Deus, e perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém.